Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui um vídeo falando hoje sobre os benefícios que a poesia traz para aqueles que leem poesias e para aqueles que escrevem, certo? É um vídeo que tem como foco, na verdade, ser mais direto ao ponto, né? Apesar de que eu acabo sempre desenvolvendo, né, os assuntos aqui, seja mais profundamente ou menos, né? Mas enfim, a gente pode pensar na poesia de diversas maneiras, né? Mas enquanto o texto, ou como elemento literário, a gente pode primeiro pensar nessa ideia da leitura mesmo, como um meio de acesso à informação, à cultura, a situações, né, a determinados momentos, e do efeito que isso gera na nossa formação, no nosso cérebro, de ter repertório, vamos dizer assim, de experiências. Né? Então, a poesia trata muito das experiências que nos colocam. Né? Então, eu vou só, antes de continuar nisso, pensar no seguinte. A, a gente pode pensar em dividir esses benefícios de forma corporal, né? Assim como essa relação com o texto, primeiro, psicológica, né? E de forma mais profunda, a gente pode chamar de mental ou intelectual, espiritual, enfim. Aí a gente poderia então dividir isso em três áreas, três grandes áreas, vamos dizer. Tá? Então, vamos pensar primeiro nessa coisa do repertório. Né? Então, eu tenho acesso a outros textos, a novos textos. Esses textos me proporcionam matéria-prima, ao qual eu posso me alimentar deles e ter com que vamos dizer assim, trabalhar a mente. Né? A mente, ela sempre trabalha, ela sempre se utiliza, se apoia em imagens das quais muitas vezes nós não temos tanto controle porque a gente não tem esse treino, né? A gente não costuma desenvolver esse treino ao longo da nossa vida. Né? Então, quando a gente fala de ter um repertório, a gente pode se voltar a algumas frases de efeito ou algumas frases que ficaram marcadas, né, na ideia da poesia ao longo do tempo. Né? Quando, por exemplo, tem Fernando Pessoa com o mar português e fala: ó mar salgado, o quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Né? Ou aquela frase icônica que ele traz, por exemplo, em navegar é preciso, viver não é preciso. E quantas vezes essas mesmas frases que eu estou colocando aqui vêm se repetindo, 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 né? Ao longo da nossa vida, quantas vezes nós já não ouvimos isso de novo e de novo. Eu posso dar até outros exemplos aqui, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, né? Eu não sei se é assim exatamente a frase, mas eu lembro dela porque tem da forma como ela está na música, né, do Legião Urbana, né, infelizmente. Mas enfim, então tem essa outra frase, né? Então eu poderia passar aqui muitos momentos, muitas horas até pensando nessas referências, né? Amor é fogo que arde sem se ver, ou é, ser ou não ser, eis a questão, né? Que já não é poesia, é teatro, mas enfim, vale igual porque nesse momento esse ponto da história, né, tem essa carga desse elemento dramático, poético. E assim por diante, né, a gente muitas vezes pega esses pontos, né, e pega essas frases icônicas. Né? Ora, ora direis ouvir estrelas, né, do Olavo Bilac, ou transforma-se o amador na coisa amada, de Luís de Camões. Então, todas essas frases que tem uma carga de efeito que a gente vê sendo usadas, né, recorrentemente, muitas vezes elas não têm, elas podem ser simplesmente frases soltas, assim, né, como frases de efeito, ou a gente pode pensar na profundidade que elas trazem e, né, se utilizar disso como uma espécie de máximas. Né? Então a primeira parte seria isso, esse benefício de ter esse repertório e poder
se alimentar desse repertório, né? A segunda parte está relacionada a uma sensibilidade linguística, que é desenvolvida a partir do momento em que você vai tendo a consciência do ritmo poético, né? E dos metros e das sílabas poéticas e dos apoios, né? do que cada palavra faz, né? E em síntese, tudo isso é a ideia do ritmo poético. E o ritmo é um elemento que está ligado à alma da poesia, mas que a gente acessa através desse elemento corporal, né? Obviamente, porque através da maneira como as palavras são organizadas, dispostas no poema, eu tenho um ritmo diferente, né? Da mesma forma como numa melodia musical eu tenho uma forma, né? Me utilizando das mesmas notas, eu posso ter um efeito. Reorganizando-as, eu posso ter um outro efeito que muda, às vezes, drasticamente o seu resultado, né? Enfim, é um assunto que pode render bastante, né? Mas, por exemplo, se eu pegar qualquer poema aqui, isso pode ser trabalhado, né? Então, vamos pegar aquele do Olavo Bilac, né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Então, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, certo? Isso são dois versos, né, que são trabalhados através de uma técnica de enjambment, que é quando um verso ele se complementa no outro verso, né? O Olavo Bilac usava bastante essa técnica e nesse livrinho, um livro pequenininho, que é a Via Láctea, ele trabalha muito com isso, né? Ele traz muito isso. E a Via Láctea, esse texto está ali, nesse Hora de Ireis Ouvir Estrelas. Então, quando você fala assim, Hora de Ireis Ouvir Estrelas, né? Uma, você tem uma coisa assim meio plano, né? Mas quando eu paro para observar o ritmo de cada palavra, né? Ora, ora, esse ó é uma exclamação, né? Vem com uma força inicial bem grande. Ora direis, ora direis ouvir estrelas? Olha como eu já enfatizando cada sílaba forte, eu consigo ter uma outra noção do ritmo, né? Uma coisa é, ora direis ouvir estrelas, e outra é, ora direis ouvir estrelas, né? Ouvir estrelas. Então, isso já dá um outro ritmo, né? Uma outra carga. E quando a gente começa a ler poesia e fazer isso em voz alta, né? Lê-la em voz alta, é meio difícil que a gente escute de outra forma, né? Então, eu só pego lá, quem vê, senhora, quem vê, senhora, claro e manifesto, quem vê, senhora, claro e manifesto, certo? Então, quem vê, senhora, claro e manifesto, é um outro poema de Camões. Então, quando eu vou tendo essa prática da leitura em voz alta e apoiando a palavra no seu pé, no seu apoio, onde ela tem a sua sílaba tônica, já o ritmo ele tem uma outra cara, ele se desenvolve de uma outra maneira. Essa sensibilidade linguística, ela pode ser percebida até em outros idiomas, né? Ainda que a articulação das palavras, ainda de palavras que sejam escritas praticamente com as mesmas letras, né? Quando você passa, por exemplo, do francês, italiano, se sente muito diferente, né?
Eu não falo essas outras línguas, né? Mas já tive a experiência de exercitar a leitura e essa leitura em voz alta. E ainda que seja muito diferente essa articulação, né, dessas sílabas, já muda bastante a percepção. Se você consegue, se você conhece as palavras e você encaixa o apoio onde ela está, já muda bastante. Né? Nas línguas mais antigas, como latim e grego, né, isso tem uma implicação mais complexa, né? Há todo um processo, né, que é necessário fazer para entender isso. Algumas palavras são sinalizadas, né, com acron no latim, né, o espírito em grego, né? Existem outras coisas. Eu também não sou especialista nessas línguas, e isso já gera toda uma outra implicação, porque também o metro, no caso, a maneira como nós contamos e como trabalhamos com as sílabas poéticas no latim, no grego, é um pouco diferente, né? Ainda que se possa se utilizar dessa técnica que eu estou colocando aqui. Não é bem uma técnica, né? É uma técnica, mas que tem como principal fundamento a natureza da palavra mesma, né? Então, se eu trago uma palavra, né, qualquer palavra, sei lá, caneta, caneta, né? Eu não falo canetar ou caneta, né? Se eu falasse caneta, parece até uma outra palavra, uma palavra em japonês, né? Então, o apoio da palavra caracteriza muito a sua identidade, né? E ainda que a gente não saiba exatamente por que e tal, e como isso se dá, né? Porque quando a gente investiga a história da ortografia, da maneira como a gente falava algumas palavras e vê como mudou algumas coisas, a gente percebe que mudaram sim alguns elementos. Por exemplo, algumas palavras faladas com L, antigamente eram faladas com R. Por exemplo, flor, que era falada com fro, né? E flauta, né, que era escrita como frauta. Né? É engraçado, né? Isso porque às vezes a gente faz essas brincadeiras, né? Tipo, fala, tipo, pega a palavra vidro e fala vrido, né? Mas você faz esse tipo de brincadeira de trocar, né? Como, sei lá, por exemplo, o Cebolinha também faz essas. Às vezes tem essas coisas nas historinhas da Turma da Mônica, tem também essas, essas coisas, né? E a gente faz essas brincadeiras, mas era realmente diferente, né? Nesse passado, né? Medieval, né? Galego, português. E isso faz. Mas quando a gente pega isso, essa mudança, não muda o apoio da palavra, né? Não muda esse ritmo que a palavra tem, né? Eu nunca, ainda não vi uma situação onde isso aconteça. Então, mas não vou dizer que não tenha, mas na medida que a gente vai descobrindo, olhando esses textos mais antigos, a gente vai se deparando com essas palavras diferentes, né? Mas a gente não se depara com um apoio diferente, né? Fro é fro, e frauta é frauta, né? E quando passa para flauta é flauta, e o A continua sendo mais forte, o O do flo continua sendo mais forte, flo, né? E em sílabas poéticas é apenas uma sílaba para flor e duas para flauta, né? Então, é, então tem essa ideia dessa sensibilidade poética que se vai desenvolvendo ao longo do tempo, sensibilidade linguística. Isso interfere na maneira como a gente lê os textos de prosa também, porque a gente vai percebendo certas nuances, certas escolhas que o autor fez, que para o texto de prosa, para o texto informativo, isso às vezes não é muito levado em conta, principalmente se for um texto atual, onde o autor não tem consciência dessas nuances, né? Nunca parou para senti-las, né? É um trabalho de percepção, e puxando apenas é, para uma ideia de significado, ou seja, as palavras têm um significado, e
E é isso, e basta que eu fale as palavras na ordem que eu quero obter o significado desejado. E pode até ser em termos racionais, mas em termos de percepção não funciona assim, né? Então, por exemplo, se eu falo que o homem ficou irritado, é uma coisa. Mas se eu digo que o homem está virado, tem uma outra carga, né? Porque o irado, ele carrega esse duas sílabas abertas, né? Como o i e o a, né? Principalmente o a. E fica muito mais forte, né? Essa expressão do irado, né? Então, o irado, ele tem uma carga de raiva maior do que o irritado, né? Embora semanticamente não mude nada, mas na natureza da palavra, uma carrega mais significação do que a outra, né? E em gravidade, vamos dizer assim. Então, são coisas as quais a gente precisa ir tomando consciência e percebendo esse elemento. É um processo de degustação, né, que nós precisamos fazer com as palavras e lê-las e assimilá-las de forma que a gente possa ir percebendo essas nuances. Não é algo que deva ser feito um manual em relação a isso ou um passo a passo. Não, apenas se parando para observar esses aspectos, né, já é algo que faz esse trabalho que eu estou falando aqui, né? Então é um trabalho de apreciação e de curtir mesmo esse processo de estar em contato com as palavras, né? Muitas vezes a gente cai no erro de falar sobre poesia é, falando isso por mim, né? E de comentar sobre, compartilhar ensinamentos sobre ideias, reflexões, mas esquece de algo que é fundamental, que é ler as poesias, né? Então, às vezes a gente cai nesse erro de ir acumulando, né? E não chegar a terminar, de fato, os livros que começa, as poesias que começou, porque, enfim, sentiu cansado ou faltou ânimo, né? E muitas vezes por falta disso, nos falta apreciar corretamente esses elementos e ir com a devida atenção, com a devida percepção para esses elementos que as poesias nos trazem, certo? Então, o segundo elemento, o segundo benefício, eu diria essa sensibilidade poética, artística e de escrita, né, que faz com que a gente compreenda melhor os textos que a gente está colocando, né? E como muitas vezes através de um simples verso ele vem carregado de sentido e de significado, quando muitas vezes a gente não consegue fazer isso com muitos parágrafos. Então, esse poder de síntese a gente vai aprendendo também em contato com a poesia. Tá? Então, é esse outro elemento. O que mais que a gente pode colocar como um dos benefícios que a poesia nos traz? Tem a ideia do contato com figuras de linguagem e com a construção, o valor da construção de certas analogias e de certos elementos que estão presentes nas próprias coisas. Como assim? O que isso quer dizer? Existe um texto do Camões que se chama De Quantas Graças Tinha a Natureza. Isso é um soneto, né? E também tem um outro do Gregório de Matos que fala sobre, que agora não me lembro como ele começa, mas fala também de uma certa paisagem, e nessa paisagem tinha uma moça chamada Silvia. Ele vai descrevendo e colocando as características da paisagem nessa Silvia e vice-versa. E, ok, ele faz isso de maneira muito, muito natural, muito fluida, né? Atribuindo
os aspectos que ela possuía em seu corpo, em sua expressão, em sua fisionomia, aos elementos que também estavam na natureza. Tá? E falando do Camões, de quantas graças tinha a natureza, fez um belo, riquíssimo tesouro, onde ele vai falar que a natureza pôs em uma mulher rubi, ouro, rosa e neve. Então, como é que ele faz isso? Ele diz que os rubis estão na boca, né? Ou seja, atribuindo essa característica vermelha, sangue, né? Um lábio vermelho como sangue, né? Talvez como a Branca de Neve, né? Só para fazer uma outra referência. Mas não só isso, como a firmeza, né? Uma pedra que é forte, né? É uma pedra preciosa, ela é um cristal, né? Já tem uma força ali intrínseca. Então não é como se fosse um vermelho mais suave, mais mole de uma outra ideia, né? Então ele atribui, isso é o que a gente chama de metáfora, né? Porque ele tá falando, pois rubi nos lábios, na boca, né? Obviamente não tem nenhum rubi na boca da donzela, mas tem esse vermelhidão, essa força, tá? Então, ele continua então dizendo do ouro, né, que está na posse dos cabelos. Dentro dos cabelos está o ouro habita nos cabelos. Né? E a neve na alvacidade, né, no aspecto alvo, né, da pele, né, ou seja, muito branca e tal. E não podia deixar de faltar a rosa, que por alguma razão tem uma relação com o rosto, né, com as bochechas, a maneira como nós sorrimos, né? E então, esse sorriso aqui parece mais ou menos o formato de uma rosa. Isso eu nunca entendi muito bem, mas tem uma relação com as bochechas, né? Quando eu procurei. Mas, então tem como esse aspecto que do sorriso, né? Forma essa rosa se abrindo, né? Aí eu teria que dar uma outra olhada, né? Buscar algumas imagens para poder ter essa clareza. Mas o fato é que ele coloca essa rosa, né? Então seria rubis, rosa, ouro e neve, né? Rubis, rosa, ouro e neve. Se não me falha a memória, são exatamente esses quatro objetos que ele trabalha. Não exatamente objetos, mas seres, né? Seres naturais. Inanimados, mas seres naturais. Então, já falei da sensibilidade do textual, e essa aqui que eu estou falando é uma sensibilidade poética. Então, é o que eu chamo de olhar poético, desenvolver o olhar poético. Então, na medida em que eu observo a natureza, eu percebo as suas características, eu pego essas características e eu coloco naquilo que eu quero colocar, no atributo que eu quero colocar. Mas, por exemplo, eu falei da ira mais cedo, né? Em vez de eu usar uma palavra como irado, eu poderia usar o aspecto do fogo ou do vulcão, né? Como, ou até, algumas pessoas falam, né, de explosão, né? Então, sentimentos que explodem, né? Essa coisa que fica fervendo. Então, eu poderia dizer que estou... a gente fala isso, a pessoa está pegando fogo, né? A gente fala às vezes porque ela está com febre, ou porque ela está assim, descontrolada, né? Irritadiça, nervosa. Esse fogo, então, a gente atribui esse aspecto reativo, né? Irritadiço. Então, também tem essa capacidade, essa característica. Então, a gente pega os elementos do texto, da natureza, e atribui eles àquilo que a gente quer retratar. Então, isso faz com que a nossa comunicação ela fique mais viva, né?
talvez menos precisa, mas, porém mais viva, e ela vai marcar mais. O português, ele tem, na verdade, o português, uma, uma característica de ser muito figurativo em diversos momentos. A gente fala muito por figuras de linguagem, a gente fala muito por metáforas, por comparações, e não é uma coisa assim tão exata, né, como outras linguagens. A gente costumou a falar muito de forma é, conotativa, né? Ou seja, que não é denotativa, que não é literal. Então, essa forma não literal, essa forma assim, conotativa, poética de expressão é muito própria nossa mesmo, ainda que a gente muitas vezes use isso de maneira inconsciente, né? Mas as gírias que usamos, né, as coisas que tratamos, o tempo todo a gente está se expressando assim, tá bem? Esse vídeo está ficando um pouco longo, mas ainda tinha outros elementos para falar, como a questão de perceber certas ideias e certos símbolos. Vou deixar para uma parte 2 talvez. Não tinha pensado nisso, mas acabou que, né, para explicar bem, né? Engraçado, eu comecei o vídeo falando que ia ser rápido, né? Parece até que eu estava planejando isso aqui. Mas tem então essas ideias todas. Vou deixar o link da formação Caça ao Jovem Poeta, né? Caso você tenha interesse, como sempre, está na descrição. Caso você tenha chegado até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal, tá bem? Qualquer dúvida, por favor, nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau.